Há lugares na história da humanidade onde a linha entre a fé, a ganância e o mistério simplesmente desaparece. Em 1952, uma equipe de arqueólogos explorava as cavernas poeirentas de Qumran, perto do Mar Morto. Eles já haviam feito a maior descoberta arqueológica do século, os famosos manuscritos do Mar Morto, textos sagrados escritos em pedaços frágeis de couro e papiro. Mas ao entrarem na caverna número 3, escondido no fundo, debaixo de pedras e terra milenar, havia algo que não se encaixava. Dois rolos estranhos. Eles não eram feitos de couro. Eles não falavam sobre profecias. Eles eram pesados. Eram feitos de puro cobre. O cobre era um metal extremamente caro na antiguidade. Ninguém desperdiçaria placas de cobre maciço, a não ser que a mensagem gravada nelas fosse a coisa mais importante do mundo. E quando os cientistas conseguiram desenrolar o metal oxidado, o mundo acadêmico entrou em choque. Aquilo não era um texto sagrado. Era um mapa de um tesouro tão colossal que, se fosse encontrado hoje, quebraria a economia de nações inteiras. Para entender isso, precisamos voltar ao ano 70 depois de Cristo. Jerusalém estava cercada. O Império Romano, liderado pelo general Tito, havia marchado sobre a cidade santa com uma força implacável para saquear. No coração de Jerusalém ficava o segundo templo. E dentro dele, toneladas de ouro puro, prata e cálices sagrados. Os sacerdotes sabiam que as muralhas iam cair. Eles sabiam que os romanos iriam destruir tudo e levar o ouro para Roma. Em uma operação de logística quase impossível, no meio da guerra, eles pegaram o tesouro e o espalharam, enterrando em lugares inacessíveis do deserto. Mas precisavam de um registro que sobrevivesse ao fogo e ao tempo. Foi assim que nasceu o pergaminho de cobre. O pergaminho lista exatamente 64 esconderijos, espalhados pelo deserto da Judéia. E a quantidade de riqueza descrita é estonteante. O texto fala de dezenas de talentos de ouro e prata. Para você ter uma ideia, apenas um talento pesava cerca de 30 quilos. Estamos falando de mais de 4.000 quilos de ouro puro, além de prata e artefatos inestimáveis do Templo de Salomão. Mas os sacerdotes eram geniais. Eles sabiam que se os romanos capturassem o mapa, tudo estaria perdido. Então eles não escreveram direções simples. Eles codificaram o mapa inteiro. O texto foi cravado no cobre usando um hebraico muito peculiar, cheio de gírias locais e termos técnicos de arquitetura da época que ninguém entende hoje. E o mais bizarro de tudo, no final de várias localizações, eles gravaram letras gregas aleatórias. K-E-N-A-G. Até hoje, nenhum criptógrafo do mundo, nem mesmo os computadores mais modernos, conseguiu quebrar o significado dessas letras gregas. Eram senhas, eram códigos para armadilhas mortais. Ninguém sabe. As instruções são frustrantemente precisas, mas impossíveis de seguir 2000 anos depois. O pergaminho diz coisas como: na cisterna debaixo do pátio leste cabe 17 côvados. Mas qual pátio? De qual cidade? Ou então, na caverna do pilar com 2 entradas, olhando para o leste, estão as barras de ouro. O problema é que o deserto tem milhares de cavernas com 2 entradas. Assim que a tradução foi publicada nos anos 50, uma verdadeira febre do ouro explodiu. A maior caçada ao tesouro da história moderna havia começado. O arqueólogo João Allegro liderou expedições milionárias, seguindo pistas pelo deserto escaldante. Outro pesquisador, Vandell Jones, que inclusive foi a inspiração para a criação do personagem Indiana Jones nos cinemas, passou a vida escavando a região em busca das barras de ouro. Eles usaram radares de penetração no solo, detectores de metal militares e equipes gigantescas. Escavaram fortalezas, poços esquecidos e vales rochosos. E sabe o que eles encontraram de todo aquele ouro descrito no cobre? Absolutamente nada, nem uma única moeda. Isso nos deixa com as perguntas que tiram o sono dos historiadores até hoje. Teria o Império Romano torturado algum sacerdote e descoberto os esconderijos ainda
No primeiro século, alguns pesquisadores apontam para um lado ainda mais obscuro. Durante as cruzadas na Idade Média, os cavaleiros templários ocuparam exatamente a área do Templo de Salomão. Diz a lenda que eles ficaram imensamente ricos da noite para o dia, financiando reinos inteiros na Europa. Teriam os templários encontrado o mapa primeiro e esvaziado as cavernas séculos atrás? Ou a teoria mais assustadora de todas: o tesouro ainda está lá. 3 bilhões de dólares em ouro maciço repousam no escuro absoluto, sob a areia e a rocha do deserto da Judéia, esperando por alguém que finalmente consiga quebrar o código inquebrável dos sacerdotes de Jerusalém. O pergaminho de cobre permanece como a prova física de que alguns segredos foram feitos para sobreviver ao fim do mundo. Se você estivesse no deserto com esse mapa nas mãos, por onde começaria a cavar? O arquivo do pergaminho de cobre permanece aberto. Inscreva-se no 7º arquivo para continuarmos desenterrando tudo aquilo que a história tentou esconder. Até a próxima.